Bom dia, irmãos. Vamos abrir a nossa Bíblia no primeiro versículo da Bíblia, Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio, criou Deus o céu e a terra. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E agora o último versículo da Bíblia, os últimos dois versículos da Bíblia, em Apocalipse capítulo 22. Apocalipse 22, versículos 20 e 21. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Que a graça do Senhor Jesus seja com todos. Ainda que a gente não tivesse jamais tido uma Bíblia na mão, faça esse exercício. Imagine que você nunca jamais leu a Bíblia, você nunca teve uma Bíblia na mão, mas se você lesse esses dois conjuntos de versículos, Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. E agora esse finalzinho, aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus, e a graça do Senhor Jesus seja com todos. É impossível não concluir que muita coisa deve existir entre esses dois versículos, entre esses dois extremos. Ao lermos esses versículos, percebemos que um é o princípio de tudo, outro é o fim de tudo, e certamente deve ter havido grande desenvolvimento, grande revelação entre um e o outro. Ninguém precisa conhecer a Bíblia em detalhe para chegar a essa conclusão. E a Bíblia, de fato, é uma revelação progressiva, né? E o desejo que a gente tem nesses dias de conferência é considerarmos um pouco dessa progressão, mas nos atermos ao Novo Testamento. Não vamos começar de Gênesis, vamos começar do livro de Mateus. E mesmo em se tratando do Novo Testamento, essa progressão também ela é muito impressionante, ela é muito significativa, né? Em 1865, um erudito da Universidade de Oxford, Thomas Bernard, ele deu uma sequência de palestras sobre esse tema. E ele intitulou essas palestras O Progresso da Doutrina no Novo Testamento. 1865. Foram alguma coisa em torno de 7 palestras ou coisa parecida. Na virada do século, ou seja, por volta do ano de 1900, essas palestras já haviam sido colocadas em forma de livro e já circulava a 5ª edição desse livro. De fato, é um dos livros que é considerado um dos clássicos cristãos. E um tempo atrás eu tive a oportunidade de ler o livro e fiquei muito impressionado com aquilo que li. E o meu exercício diante do Senhor e dos irmãos ao longo dessa semana é tentar trazer um pouquinho, né, daquilo que está registrado naquele livro e trazer um pouco do meu encargo com respeito a esse tema para com os irmãos. E, em particular, existem 2 objetivos, se eu assim pudesse resumir os objetivos para essa consideração, eles são os seguintes. Em primeiro lugar, que nós possamos ser encorajados a olhar para o Novo Testamento como uma única coisa, um grande documento. Muitas vezes a nossa visão do Novo Testamento ela é muito fragmentada e acabamos nos concentrando num aspecto aqui, no outro aspecto ali, e amém por isso, mas precisamos enxergar que o Novo Testamento é uma grande revelação, e claro que ela está dentro de uma maior revelação ainda, que é a Bíblia inteira. Então, primeiro objetivo é encorajarmos a olhar para o Novo Testamento e, a partir de então, quem sabe, estudarmos o Novo Testamento como um documento, composto, claro, de partes menores, mas em que cada parte tem um papel impressionante, fundamental,
nessa progressão da revelação de Deus ao longo do Novo Testamento. E o segundo objetivo é algo mais pessoal de cada um. Porque ao observarmos que no propósito de Deus, aprove a Ele, daqui a pouco nós vamos falar mais a respeito disso, que a doutrina progredisse ao longo do Novo Testamento, eu estou convencido que é do desejo do Senhor que a doutrina progrida em cada um de nós também. Se é assim ao longo das páginas sagradas, deve também ser assim para conosco. Então precisaremos refletir vez após vez, né? Se a nossa experiência com a palavra tem sido uma experiência de progresso, tem sido uma experiência em que aos poucos ganhamos clareza e entendimento de certas questões. Ou será que o nosso entendimento da palavra hoje é mais ou menos o mesmo que a gente tinha 5, 10 anos atrás? Se for assim, algo parece que precisa ser tocado pelo Senhor, porque precisa haver progresso, precisa haver avanço nesses aspectos. Então, irmãos, é basicamente esse é o objetivo, o encargo, né, nessas primeiras sessões das manhãs, começando hoje, terminando sexta, se assim o Senhor permitir. Okay. Antes de tocarmos o nosso primeiro texto, eu acho que há um esclarecimento importante da gente fazer. Quando a gente pensa em progresso, né, o que a gente não deve pensar? Nós não devemos imaginar que se trata de que em Mateus encontramos a doutrina, digamos, de forma imperfeita, quase certa, e ela vai se acertando ao longo do Novo Testamento. Não é isso. A doutrina ela sempre esteve perfeita, sempre completa. A palavra de Deus é inerrante, perfeita, inspirada de Gênesis a Apocalipse. Mas a maneira com que o Senhor aprove de desvendar certas verdades, ela sim que é progressiva. É ela que aos poucos, ela tem uma semente plantada aqui e depois vemos uma plantinha mais no meio do caminho e lá no final vemos o fruto formado. Mas é importante que percebamos que a palavra de Deus ela é perfeita e inerrante, de Gênesis a Apocalipse. Então, quando falamos de progresso, é muito mais esse entendimento do desvendar, o desenrolar da história, ela se dá progressivamente. Não se trata de alguma coisa imperfeita que vai melhorando ao longo do tempo. Não é isso, né? Muito bem. Então, comecemos com o nosso primeiro texto. Nós vamos buscá-lo na oração do Senhor, em João capítulo 17. Conhecida como a oração sacerdotal do Senhor. Poucas horas antes dele ter sido crucificado por nós, nessa oração o Senhor percebeu, ele sabia que havia chegado a hora, né? E tendo percebido isso, ele ergueu os olhos aos céus e começou a orar ao seu Pai, né? E ele orou por várias questões, né? Mas aqui nós queremos pegar apenas 2 versículos, em particular 2 frases. No versículo 8, lemos: porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. Eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. E depois no versículo 14, eu lhes tenho dado a tua palavra. Irmãos, toda a formação do cânon, especificamente do Novo Testamento, mas isso vale também para a Bíblia inteira, de alguma maneira ela se baseia nesses versículos, nessa realidade de que foi o Senhor que recebeu a palavra do Pai e Ele a transmitiu a nós. As palavras que tu me destes, eu as tenho transmitido a eles. Quando olhamos para a palavra de Deus, olhamos para o Novo Testamento, o nosso entendimento é que realmente são as palavras que o Senhor proferiu, tendo-as recebido do Pai. E, portanto, é a palavra de Deus.
Mas, se vocês pararem para pensar, as palavras que saíram dos lábios do Senhor, elas estão confinadas quase que exclusivamente aos evangelhos. Tem alguma coisinha no livro de Atos, mas o grosso está nos evangelhos. E o resto? Por que Atos é tão importante? Por que temos as epístolas? Por que temos o Apocalipse? Não consideramos todas elas palavras do Senhor? Não é a palavra de Deus? Certamente é. Então, como determinar aquilo que é a palavra de Deus, sendo que não saiu dos lábios do Senhor? Aqui esses versículos, eles começam a dar alguns lampejos. E a gente pode tentar traduzir isso da seguinte maneira: o Senhor daria a sua palavra, mas o método pelo qual o Senhor daria a sua palavra seria diferente, mudaria. E aliás, mudaria pouco tempo depois dele fazer essa oração. E para entender isso, faremos isso ao longo da semana, nós perceberemos que essa oração, ela conclui um grande sermão do Senhor. E nesse sermão, uma das coisas que ele fez foi prometer o Consolador, prometer o Espírito Santo. E nesse sermão, ele disse que era o Espírito Santo, né, o meio pelo qual o Senhor continuaria a conceder a sua palavra. O Espírito Santo era aquele que conduziria seus discípulos no futuro a toda a verdade. Então, o entendimento de que o Novo Testamento, o cânon, é toda a palavra de Deus, tudo aquilo é a palavra de Deus, ela se baseia nesses versículos, né, 8 e 14 do capítulo 17 de João. Há um exemplo que talvez valha a pena ser mencionado, porque um dos aspectos que queremos ver é que toda doutrina que encontramos nas epístolas, por exemplo, elas têm a sua origem lá nos evangelhos. É impressionante isso, né? E a gente logo pensa, a doutrina está nas epístolas, o que é fato, né? E os evangelhos contam a história do Senhor, o que também é fato. Mas é possível faça esse exercício, qualquer doutrina que encontramos lá nas epístolas, e procure a semente que foi plantada pelo próprio Senhor nos evangelhos, e você encontrará. Você encontrará. Toda a doutrina das epístolas tem o seu início no Senhor, na sua pessoa, nas suas palavras, nos seus ensinamentos. Okay? E um exemplo que temos, nós veremos exemplos disso na palavra, quando formos olhar a questão das epístolas, mas na história da igreja temos esses exemplos também. Então, vou mencionar apenas um, diz respeito aos concílios, né, os primeiros concílios da era cristã. Tem o concílio de Niceia, que foi no ano 325 dessa era, e o concílio de Constantinopla, 381. E nesses concílios, que eram agrupamentos de lideranças eclesiásticas da época, não foram reuniões curtas, né? A de Niceia durou praticamente um mês e a de Constantinopla quase 2. Eles se reuniam para discutir questões, né, que surgiam à época, que eles entendiam que precisavam de serem esclarecidas. E uma dos tópicos que apareceu tanto em um quanto em outro dizia respeito à natureza da pessoa do Senhor Jesus Cristo e também à doutrina da Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Bom, e praticamente aquilo que se concluiu ao final daqueles concílios não difere daquilo que já está registrado no Novo Testamento. Não difere. Eles não criaram nenhum conceito. Eles não elaboraram nada de novo. O que eles conseguiram fazer foi voltar às Escrituras e reconhecer aquilo que já estava revelado. E mais do que isso, colocar isso de forma talvez mais firmes para si mesmos e para os demais. Mas não houve
um acrescentar de nada que já não existisse. Era muito mais um reconhecer e um perceber que, opa, isso daqui é esse aspecto, isso de cá é aquele outro aspecto. E aquilo foi colocado numa base talvez um pouco mais clara para eles. Então, quando falamos do desenvolvimento, do progresso da doutrina ao longo do Novo Testamento, é muito nesse aspecto. Aqueles irmãos que viveram no primeiro século, que foram os vasos usados pelo Senhor para escrever, registrar o que nós chamamos hoje de Novo Testamento, eles precisavam experimentar também esse esclarecimento, né? A revelação, tocar em verdades que o Senhor já havia ministrado e tocado anteriormente. Então, o importante é isso, é percebermos que não há um inventar de novas coisas, não é alguma coisa que não existia que passou a haver ao longo do trajeto. Não, tudo teve seu início, né? Com o Senhor, Ele plantou todas as sementes. E depois é importante reconhecer essas sementes e como é que cada uma delas desenvolveu e cresceu. Muito bem. Vamos começar considerando os evangelhos, mas agora os evangelhos enquanto um conjunto único. Depois olharemos com alguns mais detalhes, questões específicas de cada um deles. Quando pensamos no evangelhos, o primeiro aspecto importante que devemos reconhecer é que os evangelhos são, antes de mais nada, um relato de fatos, de acontecimentos, né? Vamos ver como inicia o evangelho de Lucas. Lucas capítulo 1, a partir do versículo 1. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram. Os evangelhos, de certo aspecto, né, é precisamente isso. Uma narração coordenada de fatos que entre nós se realizaram. Conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Importante observar aqui que não eram apenas testemunhas oculares. Eram testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim, me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem. Então foi isso que Lucas fez, com o seguinte objetivo, versículo 4, para que tenhas plena certeza das verdades em que fostes instruído. O relato dos fatos era importante para que ele tivesse certeza das verdades em que ele havia sido instruído. Vemos o esforço, tanto de Pedro como de João, de também mostrar que aquilo que eles transmitiam eram fatos ou eram verdades alicerçadas em fatos. Então, vamos ver esses dois textos em 2ª Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus, Pai, honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, essa voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Vocês percebem que Pedro aqui faz referência àquele momento da transfiguração. Aliás, os estudiosos das epístolas de Pedro dizem que quando Pedro foi escrever a sua primeira epístola, ele tinha um evento que ocupava a sua mente. Era o evento quando, tendo sido revelado por Deus a ele que o Senhor era o Cristo, ele o declarou.
E o Senhor disse que ele era bem-aventurado. E ele disse que sobre essa rocha ele edificaria a sua igreja. E na primeira epístola ele faz menção dizendo assim, olha, nós como casa que vive, nós somos pedras que vivem. E Deus nos edifica a casa, né, com essas pedras. Né? Então esse é um evento de Mateus 16 que ocupava a mente de Pedro quando ele escreveu a primeira epístola. E na segunda epístola aqui, provavelmente aquele momento da transfiguração, que encontramos em Mateus capítulo 17. Mas observe que aqui a preocupação dele é dizer, olha, nós estivemos ali, nós ouvimos aquela voz, né? Não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. A preocupação dele de estabelecer que aquilo estava baseado em fatos, coisas que haviam ocorrido e das quais ele havia sido testemunha. E semelhantemente, João, na sua primeira epístola, primeiro capítulo, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou e nós a temos visto e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Lucas escreveu a Teófilo para que ele tivesse certeza. João escreve para que eles tenham uma alegria completa. Mas o fato é que tanto um quanto o outro faz questão de dizer, olha, o que escrevemos são coisas que ocorreram, são fatos, são realidades, são coisas que, como João diz, nós vimos, nós ouvimos, nós apalpamos. Lembre-se que essas palestras que o Bernard deu foi no século XIX. Foi aquele século em que, como Romeu nos lembrou ontem à noite, surgiu a alta crítica, né? E muitas questões e muitos fatos registrados na Bíblia foram questionados por os assim ditos eruditos. E esse irmão, ele entendia que uma salvaguarda importantíssima para a fé era sempre voltar aos fatos e lembrar de que eles ocorreram mesmo. São fatos históricos, constatáveis, verificáveis e, portanto, confiáveis. Então, ele diz, não é à toa que o Novo Testamento começa com fatos. Uma descrição de eventos, de fatos relacionados, na sua maioria, à pessoa do Senhor Jesus Cristo. E é assim, irmãos, que nós precisamos começar a nossa vida cristã. E sempre voltar aos fatos. É assim que nós precisamos ensinar as crianças. Como é que nós começamos com as crianças? Você começa com a criança ensinando doutrina? Não faça isso. Nós começamos ensinando fatos. O que a palavra de Deus diz que aconteceu, o que o Senhor fez, o que Ele disse, como é que Ele se moveu, como é que Ele se relacionou com as pessoas. E também para com os novos convertidos. Alguém acaba de se converter, o que você faz? Explicar os esquemas de arrebatamento, né? As várias possibilidades. Ou será que precisamos ir aos fatos? Escuta aqui. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Olha o que o Senhor fez. Olha o que Ele disse. Olha, um dia Ele encontrou com uma pessoa assim, assim, assado. E foi assim que Ele conversou com ela. Olha o que Ele disse. Irmãos, nós precisamos realmente sempre voltar ao começo, aos fatos. Isso fortalece a nossa fé. Isso nos ajuda. Mas precisamos, obviamente, progredir. O Evangelho não é apenas um conjunto de fatos. O Evangelho também é uma mensagem. Então vamos abrir em Mateus,
Capítulo 3 é a primeira menção no Novo Testamento, certamente da Bíblia, né, da palavra evangelho. Capítulo 4, Mateus capítulo 4, a partir do versículo 23. Mateus 4, 23. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Então, aqui diz que o Senhor pregava o evangelho do reino. O evangelho aqui, o significado é de uma mensagem, não é de um conjunto de fatos, que também é, mas aqui, no contexto, é de uma mensagem. Também, Marcos começa seu evangelho assim: princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Marcos 1:1. Ali a menção também é de uma mensagem, é de um evento, é de alguma coisa, a gente percebe que é alguma coisa mais ampla do que simplesmente um relato coordenado de fatos. E ao final do evangelho de Marcos, quando o Senhor já ressurreto dá a assim chamada grande comissão a seus discípulos, ele diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então vemos que o evangelho é também uma mensagem. O curioso é que quando lemos esses textos em Mateus, em Marcos, não existe uma explicação do que seja essa mensagem. Perceberam? Não tem uma nota de rodapé, né, de explicar que mensagem é essa. Por quê? Porque a época em que eles escreveram, certamente o comecinho da segunda metade do primeiro século, eles entendiam que os seus leitores, ao lerem Evangelho, saberiam do que se tratava. Ou seja, essa mensagem já havia sido solidificada, entendida, compreendida, eles já sabiam o que era essa mensagem. Então vemos que do momento em que o Novo Testamento inicia até por volta do ano 60, essa mensagem já havia sido não apenas proclamada, mas já havia sido reconhecida. De modo que quando alguém falasse assim, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, o Evangelho do Reino, todo mundo soubesse a que se referia. Mas se nós tivéssemos que fazer uma definição, será que encontramos na Palavra de Deus algo que nos ajudasse a definir o que é essa mensagem? Do que consiste o Evangelho? Há uma sugestão de que, nas palavras de Pedro, a casa de Cornélio, encontramos talvez algo que se pareça mais com uma definição de evangelho do que qualquer outro texto no Novo Testamento. Então vamos abrir em Atos capítulo 10, que é o capítulo em que encontramos o relato de Pedro na casa de Cornélio. Então os irmãos estão lembrados que Pedro subiu à casa de Cornélio, em Cesareia, por uma revelação. Deus tinha um propósito especial naquele dia. Muitos entendem que esse é o momento em que, de forma mais ampla, o Evangelho chegaria e incluiria os gentios. Claro que Cornélio não foi o primeiro gentio a ouvir e se converter, né? Temos o eunuco, né, o caso de Filipe, lá no capítulo 8. Então já havia havido conversão de gentios, mas aqui de uma maneira mais ampla, né, oficial quase, se a gente pudesse usar essa palavra, aconteceu nesse texto que encontramos aqui em Atos capítulo 10. Muito bem, e encontramos aqui palavras de Pedro dirigidas a esse conjunto de pessoas, pequeno grupo de pessoas na casa de Cornélio. Vamos ler a partir do versículo 36, capítulo 10 de Atos,
10, versículo 36. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou. Lembre-se que em Marcos 1:1, lá diz princípio do Evangelho de Jesus Cristo. E logo depois ele diz, João Batista estava pregando e batizando. Na mente de Pedro, o Evangelho tem seu início com o início do ministério do Senhor Jesus Cristo. E aqui encontramos isso porque ele diz que a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou. Esse é o ponto de partida para Pedro. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo isto que ele fez na terra dos judeus, em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. É um bom resumo. Aliás, é um bom resumo do Evangelho de Marcos. Há quem diga, observou que começou com aquela palavra que foi divulgada depois do batismo que João pregou, Marcos capítulo 1, versículo 2 ou 3 já, e ao final, versículo 42 aqui, diz que, e nos mandou pregar o evangelho ao povo. Essa já é a grande comissão. Então, tudo aqui empacotado nesses poucos versículos está o evangelho de Marcos. Há quem diga que esses versículos são um resumo do evangelho de Marcos, e há outros que preferem dizer que o evangelho de Marcos é uma expansão dessas palavras proferidas por Pedro. E sabemos que Marcos escreveu o evangelho sob a influência de Pedro. Então aqui temos resumido o que é essa mensagem do evangelho. Mas precisamos, só a título de salvaguarda, mencionar que essa mensagem ela provavelmente seja mais ampla do que às vezes a gente imagina. Quando a gente fala pregar o evangelho, o que naturalmente vem à nossa mente? Pregar a salvação em Cristo Jesus, não é? Perdão de pecados e a salvação em Cristo Jesus, é a vida eterna. Mas a mensagem do evangelho é mais do que isso. Então, para vermos isso, vamos abrir no livro de Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1. Depois da saudação com a qual Paulo abre essa epístola, ele começa a falar a esses irmãos que ele não conhecia ainda pessoalmente, do que ele sabia deles e dos planos que ele tinha. Então, observe a partir do versículo 8. Primeiramente dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. A fé daqueles irmãos era tal que era proclamada em todo o mundo. Depois, se vocês observarem no capítulo 16, já fechando essa epístola, Paulo volta a fazer uma menção parecida. Ele diz que a obediência deles era conhecida de todas as nações.
Essa fé era uma fé que levava à obediência, e isso havia espalhado, e as pessoas falavam, conheciam da fé e da obediência desses santos lá em Roma. E Paulo dava graças a Deus por isso. Versículo 9. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho do seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós, em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça a boa ocasião de visitar-vos. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre outros gentios. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Ora, é claro que aqui o Evangelho não se limita à salvação em Cristo Jesus. Já eram irmãos. Não apenas isso, já eram irmãos cuja fé e obediência haviam chegado a tal ponto que eram conhecidos de várias nações. Eram irmãos avançados, se a gente pudesse colocar assim. E, no entanto, Paulo diz, eu quero ir, estou pronto a ir e anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Então, na mente de Paulo, o Evangelho era uma mensagem muito mais ampla do que simplesmente, se é que a gente pode usar a palavra simplesmente, a salvação em Cristo Jesus. Então, quando pensamos no Evangelho, precisamos lembrar disso. E aí, talvez uma inferência correta seja imaginar que na mente de Paulo, o Evangelho, como um todo, é o que ele descreve nessa epístola aos Romanos. Certamente começa com a salvação em Cristo Jesus, a justificação pela fé, mas avança, ele toca em pontos que diz respeito ao eterno propósito de Deus. Tudo isso é a mensagem do Evangelho. Então o Evangelho não é apenas um conjunto de relatos, de fatos ordenados, é também uma mensagem. E mais do que isso, temos que dar mais um passo e ver que, além de ser uma mensagem, o Evangelho é uma própria pessoa. A pessoa do Senhor é o cerne do Evangelho. Muito mais do que fatos, muito mais do que mensagem. O Senhor é o cerne do Evangelho. Ele plantou algumas sementinhas nesse sentido lá no Evangelho de João. Vamos ler as palavras do Senhor para Marta, depois de Lázaro ter morrido e estava prestes a ressuscitá-lo. João capítulo 11. Evangelho de João capítulo 11. Versículo 25. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. No capítulo 14, um versículo conhecido nosso, versículo 6, João capítulo 14, versículo 6, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O Senhor é o cerne do Evangelho. E quando avançamos para as epístolas, é como se essas sementinhas realmente elas explodissem. E aí vemos que o Senhor é verdadeiramente tudo em todos. Ele se nos tornou da parte de Deus em sabedoria e justiça e santificação e redenção.
Ele é. Ele é a nossa paz. Efésios capítulo 2. Ele é a esperança da glória. Colossenses capítulo 1. Ele é a nossa vida. Colossenses capítulo 3. Ele é. Essas coisas todas a gente volta e encontra as sementinhas plantadas aqui. Mas observe com cuidado. Uma coisa o Senhor fala assim: eu sou a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Outra coisa é, alguns anos depois, Paulo dizer, Ele é a nossa vida. E quando Paulo diz assim, para mim o viver é Cristo. Uma coisa é o Senhor é a vida. É um conceito, é a semente na forma mais embrionária, é o conceito, talvez distante, objetivo, que aquilo tem que se tornar nossa experiência. E depois de algum tempo, quando a gente fala de progresso, é muito nesse sentido. A coisa chega ao ponto de falar assim, Ele é a nossa vida. É possível que a gente conheça, ou possa dizer, ou confirme que o Senhor é a vida em termos gerais, mas nunca experimentar a realidade do Senhor ser a nossa vida, ser a nossa paz, a nossa sabedoria, a nossa justiça. Ele é. Então, esse progresso, ele é importante. O Evangelho não é apenas um conjunto de fatos, é também uma mensagem, mas precisamos avançar a ponto de ver que ele é uma pessoa. O Evangelho é uma pessoa. A pessoa do Senhor Jesus Cristo. Diz esse irmão que o crente, o cristão, não é alguém que segue um determinado conjunto de doutrinas, ou que segue um determinado conjunto de regras. O cristão é alguém que foi a Cristo e que vive nessa pessoa. Como é que você se vê? Como é que você define a vida cristã? Como o viver em Cristo numa pessoa que nós conhecemos lá nos Evangelhos? Ou sua cabeça enche de detalhes e de complicações e de doutrinas que são importantes, mas elas precisam chegar no momento certo. O Novo Testamento ele começa com os Evangelhos, começa com fatos. São os Evangelhos. Aí temos a mensagem. E a mensagem a gente observa o expandir dessa mensagem e o conteúdo dessa mensagem no livro de Atos. Um pouco depois. Né? E depois da mensagem percebemos que o Evangelho é uma pessoa. E vemos isso muito claramente nas epístolas que vieram depois ainda. E aí, claro, encontramos o final, que é o livro de Apocalipse. E aí nós vamos descobrir que todas essas coisas, elas terminam e culminam nesse livro de Apocalipse. Os fatos, ali nós encontraremos os fatos da consumação. Os últimos fatos, os últimos eventos deste século, desta época, desta era. A mensagem é uma mensagem que culmina numa pessoa. E a mensagem é que, para que na consumação da plenitude dos tempos, todas as coisas converjam na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, no Novo Testamento temos essas 4 divisões maiores. Os Evangelhos, depois o livro de Atos, depois as epístolas e o livro de Apocalipse. E os Evangelhos, por sua vez, a gente pode subdividir nos sinóticos, que são os primeiros 3, né? Mateus, Marcos e Lucas, depois o Evangelho de João. Depois temos o livro de Atos, as epístolas. As epístolas tipicamente são divididas nas de Paulo e nas dos demais apóstolos, e alguns ainda subdividem as próprias epístolas de Paulo. E no final, Apocalipse. Uma das coisas que esse irmão insiste é que até mesmo a sequência dos livros, ela é cheia de significado. E ela nos leva
de uma manjedoura a uma cidade. Essa é a progressão que a gente vê ao longo do Novo Testamento. Então, se o Senhor permitir, irmãos, nós vamos passar em alguns dessas divisões, começando com os evangelhos, olhando alguns aspectos, até mesmo nos evangelhos a gente tem uma progressão bastante evidente. Vocês querem ver? Vocês observaram esse último conjunto de versículos que a gente leu quando o Senhor diz, eu sou. Depois a confirmação nas epístolas. Esses versículos todos ou vieram das epístolas ou vieram do Evangelho de João. Nós praticamente não temos a revelação do Senhor dizendo eu sou. A revelação da pessoa do Senhor nos evangelhos sinóticos. Dos sinóticos para o Evangelho de João há um grande salto. Não sem razão. E a razão, em poucas palavras, é que o Evangelho de João ele foi escrito já ao final do primeiro século. Por volta, talvez, do ano 90. 30 anos, talvez, depois dos demais evangelhos. 30 anos está perto de uma geração. E o que muito provavelmente aconteceu, e isso é constatável, isso não é uma hipótese, isso é um fato, é que aquela primeira geração já havia passado, essa nova geração, como toda segunda geração, tem as suas deficiências. Não apenas nas igrejas começavam a surgir questões que precisavam de correção, basta vermos as 7 epístolas às igrejas em Apocalipse, como no contexto ali da cristandade surgiram questionamentos e a ação dos judaizantes e tantas questões que surgiram logo no primeiro século. E aprove a Deus, por meio de João, mantê-lo vivo até o final do primeiro século, para trazer correção a essa situação. Corrigir essa situação. As pessoas estavam se desviando, se distraindo e questionando questões aqui e acolá. E o curioso é que, ao invés de separar João para escrever um tratado doutrinário, fala assim, não, vocês não estão entendendo a doutrina direito. A doutrina é assim. Nada disso. Ele separou João para escrever o Evangelho de João. E o Evangelho de João tem como caráter, como foco, como alvo, apresentar o Senhor Jesus Cristo como Filho de Deus. Toda a sua glória. E essa sempre deverá ser, a maneira pela qual a gente corrige os nossos erros. É difícil corrigir erros analisando doutrina. É muito mais... A probabilidade da gente se desviar é maior. Mas se nós formos ao Senhor e permitirmos que o Senhor nos conduza, aí estaremos em boas mãos. E foi assim que Deus fez. Porque, irmãos, diante de Deus não existe segunda geração. Todos temos que ser primeira geração. Todos temos que ter a nossa experiência pessoal com o Senhor. Todos precisamos começar com os fatos, tocar nos fatos, entender, crer naquilo que está revelado, ver a mensagem, ver a pessoa do Senhor. E só então avançarmos para as doutrinas. As doutrinas são importantes, elas são fundamentais, mas não adianta tentar se apoderar das doutrinas sem ter um conhecimento da pessoa do Senhor, do seu falar, saber reconhecer a voz do Senhor. Há tantas vozes por ali, se ouve alguma coisa, você não sabe dizer se aquilo é razoável ou não. Preste atenção na voz do Senhor. Foi Ele quem disse, as minhas ovelhas ouvem minha voz. Nós reconhecemos, temos que aprender a reconhecer a voz do Senhor. Quando falamos
de que a nossa fé ela é alicerçada em fatos. O cristianismo é alguma coisa baseada em fatos. A gente passa a entender a necessidade da progressão. Dificilmente nós vamos imaginar algum fato mais relevante, mais importante na história da humanidade do que a morte, ressurreição e ascensão do Senhor. Isso é tão central, tão fundamental ao propósito de Deus, que é um fato que sem ele fica muito difícil de entendermos tantas outras coisas. Não é verdade? Agora, considere comigo, durante todo o ministério do Senhor, esses eventos ainda não tinham acontecido. Então ele estava lidando com um grupo de pessoas que ele sabia que precisariam de conhecer esses fatos tão importantes para prosseguir, sendo que eles não haviam acontecido ainda. Por isso tantas coisas o Senhor não pôde dizer a seus discípulos. Por isso o Senhor disse, olha, tenho muitas coisas a vos dizer ainda, mas agora vocês não podem suportar. Mas naquele dia, naquela última fala do Senhor com seus discípulos, Ele prometeu o Espírito Santo. Então Ele sabia que esses fatos aconteceriam e que o Espírito os guiaria a toda verdade, depois daquele momento. Então o próprio Senhor, no seu doutrinar, no seu ministério com seus discípulos, Ele precisou se limitar a essa sequência, se limitar a uma revelação progressiva. E aos poucos, ele sabia que o Espírito conduziria seus discípulos a toda a verdade. Por isso, às vezes, a gente lê os evangelhos e a gente imagina, por que não diz isso aqui? Né? Por que esse aspecto não é esclarecido aqui? Precisamos lembrar. Para nós é fácil, porque nós olhamos, nós já temos todo o quadro diante de nós. Mas pare para pensar. Os seus discípulos estavam com o Senhor e não sabiam exatamente o que ia acontecer. O próprio Senhor já havia dito a eles que importava que o Filho do Homem fosse entregue nas mãos dos sumos sacerdotes e que fosse morto, mas que ressuscitaria. E é como se essa ficha não caísse, não conectasse na mente dos discípulos. Havia sempre aquela incerteza, aquilo... Quando finalmente parece que eles caíram em si. Foi naquela última noite. Não é de admirar que o Senhor começa a falar com eles naquele momento, fala assim, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. E depois, mais ao final do capítulo, ele diz, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Eles estavam conturbados, estavam atemorizados. Mas eles precisavam passar por aquele momento. O Senhor mesmo sabia que não podia explicar todas as coisas para eles naquele instante. Era necessário eles progredirem. Era necessário vir o Espírito Santo. Era necessário eles passarem, amadurecerem para começarem a enxergar certas coisas que eles não teriam como enxergar antes. E na nossa vida, irmãos, não é diferente. Ainda que tenhamos toda a revelação, o cano está fechado. Mas muitas vezes nós não estamos preparados para certos aspectos, para certas verdades, para certas revelações. Que o Senhor precisa, com paciência, nos conduzir. Ele sabe que algum processo em nós ainda precisa ser alcançado, para que só então Ele possa desvendar esta ou aquela realidade. A gente não deve se angustiar, porque eu não entendo isso, é porque eu não sei aquilo, outro. É como se o Senhor não me dissesse, não diz mesmo não. Porque Ele sabe que você não está pronto ainda. Muitas coisas tem a vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. A limitação está do nosso lado, não está do lado do Senhor. Mas saiba que na hora certa, o Senhor haverá de trazer luz. E nós precisamos, assim, progredir, crescer no conhecimento da pessoa do Senhor Jesus Cristo, para também podermos prosseguir no conhecimento da doutrina da Palavra de Deus. Então, se o Senhor nos permitir, com a ajuda dEle,
Nós vamos tocar um pouco nos Evangelhos, tocar um pouquinho no livro de Atos e também nas epístolas, ainda que bem rapidamente, para vermos como que essas coisas ao longo do Novo Testamento foram avançando, né, na Igreja do Senhor. Vamos orar. Senhor, nós sabemos que Tu tens um propósito e um desenrolar no Teu coração. E muitas vezes nos afligimos e nos perturbamos porque queremos ver as coisas de outro jeito, de outra sequência. Mas pedimos que possamos, à luz da Tua palavra, Senhor, aprender a esperar. Esperar o Teu mover, esperar o Teu momento, esperar os Teus meios, os Teus métodos. Senhor, colocamos diante de Ti a nossa vida, a Tua palavra. Pedimos que o Senhor venha nos confortar e nos consolar, nos encorajar. Senhor, nós nos encomendamos a Ti, pedindo que o Senhor complete, que o Senhor faça a Tua obra, nos conduzindo também ao restante deste dia, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, amém.